Você já percebeu como que a forma que você fala sobre si mesmo, ou a narrativa que você tem da sua própria vida ou da sua personalidade, pode determinar o seu futuro? A verdade é que muitas vezes a gente vai sendo construído por rótulos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, diante de situações que vão acontecendo. Então, por exemplo, se teve uma situação onde você foi uma pessoa extremamente tímida ou tinha dificuldade de se comunicar, essa situação pode determinar o seguinte rótulo: eu sou uma pessoa tímida, eu não sei conversar, eu não sei falar com outras pessoas. E se eu acredito que de fato eu não sei fazer isso, muito provavelmente o meu comportamento vai ser um distanciamento e um afastamento dessas situações que eu poderia me expor nesse sentido. Esses rótulos vão sendo construídos diante das nossas vivências, então eles têm algum embasamento. A questão é que eles não precisam ser determinantes para onde a gente vai chegar ou para a vida que a gente quer construir. Na minha infância, eu era uma criança extremamente tímida, que tinha vergonha de cumprimentar os próprios parentes. E se me dissessem que aos 20 e poucos anos eu estaria gravando vídeo para a internet, isso seria inimaginável. E se eu tivesse me apegado àquele rótulo lá de uma pessoa extremamente tímida, que as pessoas chamavam de bicho do mato, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje. E por que que eu conto isso? Porque muitas vezes a gente acha que a gente é daquele jeito e pronto, que não tem possibilidade de mudança. Mas a gente pode trabalhar no desenvolvimento de habilidades e em aperfeiçoar o nosso repertório para mudar esse jogo. Eu sempre admirei muito pessoas que falavam bem, que tinham uma boa oratória, uma boa comunicação, mas naquela época eu não me via como uma pessoa que tinha esse dom, eu tratava como um dom. Até que inclusive na faculdade de psicologia eu fui entender que aquilo não precisa ser um dom, que isso pode ser desenvolvido. E talvez se eu nunca tivesse entrado em contato com essa ideia, com essa possibilidade de mudança, eu ainda estaria pensando e agindo de acordo com aquele rótulo que eu estabeleci lá atrás. Então essa narrativa, essa história que a gente diz sobre quem a gente é, sobre o nosso jeito, sobre a habilidade que a gente tem ou não tem, vai determinar muitas vezes a forma como a gente se comporta. E não é algo que é mudado da noite para o dia. Então, não vai ter um dia magicamente que você vai estar fazendo com naturalidade algo que não é seu habitual. Mas na medida que você se expõe aos poucos, isso vai sendo construído e é um repertório que vai sendo aprendido. Eu vejo todos os dias na clínica o quanto que as pessoas carregam determinados rótulos sobre si e sequer percebem o quanto isso determina o comportamento de fazer ou não fazer determinadas coisas. Esse rótulo que a gente se atribui de forma tão rígida, nos prende, nos limita e não abre possibilidade para mudança. E a mudança não é simples, não é fácil, não é do dia para a noite, mas é uma mudança possível. A dificuldade que você teve no passado, em alguma situação ou em muitas situações repetidas, não precisa determinar como que vai ser daqui para frente. É claro que se a gente continuar fazendo mais do mesmo, é difícil que a gente tenha algum resultado diferente. Mas se a gente consegue mudar, aprender novas coisas, se comportar de forma diferente, a gente consegue mudar esses desfechos. E eu sei que é muito difícil, essa transformação quando nos faltam exemplos, né. Então, por exemplo, se você tem um rótulo em específico, tenta pensar em fazer esse exercício, assim, de algo que você uma característica que você atribui para si mesmo de forma um tanto quanto rígida. Se você não tem um exemplo contrário disso, ou não consegue perceber esse exemplo, ainda que tenha, é muito difícil acreditar que de fato você não é aquilo ali, que talvez você consiga ser outra coisa. Mas, na medida que a gente vai se comportando de uma forma diferente, a gente consegue mudar esse repertório e construir novos exemplos que vão nos aproximando daquele lugar que a gente quer chegar. O que nós dizemos para nós mesmos, as características que a gente se atribui, a forma como a gente conversa dentro da nossa mente, dentro dos nossos próprios pensamentos, determina muito a forma como a gente se sente, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. E essa é uma ferramenta poderosa. Eu não quero trazer aqui no sentido de tipo, se eu falar que eu sou tal coisa, eu realmente vou ser. Não. O só falar, ele não promove nenhuma mudança. Mas é de entender que, por mais que essa característica talvez esteja sobressaindo hoje, tem algo ao meu alcance que possa mudar isso. Faz um desafio agora. Tenta pensar em alguma característica que alguém que você admira tem, uma característica que você gostaria de ter, mas nesse momento você não se vê como sendo essa pessoa. Se a gente fosse dividir essa característica em 10 etapas diferentes, o que que você precisaria fazer para ser um primeiro degrauzinho ali que você precisaria subir para se aproximar um pouquinho daquilo? A gente não pode estabelecer uma meta irreal, porque é uma mudança que acontece aos poucos, mas na medida que a gente vai fazendo gradualmente algo que vai nos aproximando daquilo que a gente admira tanto, vai ficando mais fácil. E aí a gente vai começar a colecionar exemplos de que talvez a gente consiga sim ser aquela pessoa ou algo parecido com aquilo.
Então talvez esse rótulo ele tenha feito sentido por muito tempo, ele tenha sido embasado em experiências reais que você teve, mas não é porque ele fez sentido que ele precisa fazer sentido pra sempre. Se esse conteúdo fez sentido pra ti, deixe seu relato aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Meu nome é Letícia, eu sou psicóloga clínica e mestre em psicologia na área de cognição e comportamento, e você me encontra em todas as redes sociais com o usuário Letícia Dutra Psi. Te espero lá.